paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui é a irmã Regina da cidade de Piracicaba. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu quero pedir para você deixar o teu precioso like. Você que não é inscrito, se inscreva. Também peço para vocês continuar orando pelo projeto Dorcas e contribuindo com este projeto, e desde já agradeço a todos vocês que já têm contribuído com esse projeto. Vou deixar a chave Pix na descrição desse vídeo. A palavra do Senhor no livro de Isaías, no capítulo 10 e no verso 1, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, que diz: Ai do que decretam lei injusta, e dos escrivães que escrevem perversidades, para que prejudiquem os pobres em juízo, e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, para despojarem a viúva e para que roubem os órfãos. A palavra do Senhor está dizendo a palavra ai. E aqui, esta palavra, ela é uma palavra para as autoridades. Aqueles que têm, vamos dizer, o poder, que tem o poder com uma caneta. E quando nós olhamos para a situação do nosso país, eu sei que existem muitas pessoas que estão dizendo assim, que dizem assim e pensam desta maneira. Ô, irmã Regina, o mundo jaz do maligno. Ô, irmã Regina, não tem mais o que fazer. Ô, irmã, de agora para diante é assim. Ou seja, muitas pessoas estão encruzando os braços e estão aceitando tudo. Queridos, a palavra de Deus lá no livro de Mateus, vamos ler. Mateus 5 e o verso 6 diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E qual é a justiça que nós temos que clamar? É pela justiça divina. Nós não podemos, irmãos, nos conformar com injustiça. Irmãos, não é só com injustiça no nosso país. Nós não podemos nos conformar com injustiça para a nossa vida. Tem muitas pessoas sendo injustiçadas. E estão dizendo assim, não, deixa para lá. Não, minha irmã. Não, meu irmão. Mas a Bíblia diz, não, né? Não vos vingueis a vós mesmos. Então o Senhor, Ele está dizendo que nós não podemos fazer justiça com a nossa própria mão, certo? Mas nós não podemos nos conformar com injustiça. Nós podemos dobrar o nosso joelho e dizer assim, Deus, faça justiça por mim.
Deus, eu quero ver a tua justiça na minha vida. Outra coisa, irmã, assim como Deus, ele deixou os médicos. Não é pecado um crente estar doente e procurar médico. Deus deu sabedoria para o médico. Não foi o homem que inventou a medicina. Quem criou a medicina foi Deus. Quem criou os remédios foi Deus. Porque os remédios, eles vêm das plantas. E quem criou as plantas foi Deus. As plantas medicinais. Então isso quer dizer, irmã, que não é pecado o crente ir atrás de médico. Não é pecado o crente tomar remédio. Escuta, mas Deus também deixou os advogados. Deus deu sabedoria para os homens. Para serem advogados, irmã. Você pode colocar uma causa nas mãos do advogado da terra. Primeiramente, você coloca nas mãos do advogado do céu. Segundamente, da terra. E Deus, através do advogado da terra, Deus te dá vitória. Então não tem esse negócio, deixa para lá, não. Coloca na mão de Deus e deixa. Eu sei, irmã, que existem situações que é só Deus. E a gente tem que colocar na mão de Deus e crer que Deus vai fazer justiça, que Deus vai tocar. Porque às vezes você foi injustiçado por alguém da tua família. Aí fica difícil, né, irmã? Mas, irmã, Deus nos dá a vitória através de advogados terrenos, sim, irmã. E Deus, ele até prepara bons advogados. Deus prepara. Mas aqui a palavra do Senhor, irmã, lhes diz, ai daqueles, irmão, que faz leis para prejudicar os pobres. E quando o Senhor, ele diz, ai, significa, irmão, que essas pessoas, eles terão que prestar conta a Deus. Escuta, irmã, irmãos, nós temos que crer e nós temos que orar, pedindo para Deus fazer justiça nesta nação. Pedir para Deus se levantar com justiça nesta nação. Mas eu creio que a justiça de Deus virá. Eu creio que Deus irá mover nesta nação, minha irmã. Eu creio que a limpeza de Deus acontecerá sim. Primeiro, Deus está mostrando toda a sujeira. Deus está mostrando toda a sujeira. Que está vendo essa sujeira aí do Banco Master? Quantas e quantas pessoas envolvidas? Pessoas que a gente nem imaginava. Que a gente achava que a fortuna que eles tinham, o dinheiro que eles tinham, era dinheiro do suor, do rosto deles, era fruto do trabalho deles. Mas agora, irmã, Deus está mostrando que não. Deus está mostrando, irmãos, que o Brasil, ele foi saqueado. Não foi nem roubado, o Brasil foi saqueado. Mas Deus está mostrando toda a sujeira, irmã.
Porque há uma necessidade de Deus mostrar para todos. Mas Deus, eu creio que Deus está mostrando, mas depois vem a limpeza de Deus, viu? Eu não creio que Deus vai mostrar só por mostrar. Eu não creio, irmão, que Deus, Ele mostrou tudo. Tudo o que aconteceu com o INSS. Pessoas ali, irmão, ficaram bilionárias. Pegando o dinheiro de viúva. Pegando o dinheiro dos aposentados. E Deus simplesmente vai deixar isso. Por isso, irmã, Deus não vai deixar, não. Eu creio que Deus não vai deixar barato. Eu creio, sabe, irmão, que Deus vai agir, Deus vai fazer. Escuta, irmã, eu sei que tem pessoa aí, ó, igual aquele ministro, careca. Vocês sabem quem é? Ele acha, irmã, que não vai acontecer nada com ele. Ele acha que ele vai fazer e desfazer. É porque ele se sente o dono do Brasil. Senaquerib, o rei Senaquerib, o rei da Síria. A palavra de Deus também vai nos dizer que o rei Senaquerib, ele achava também que ele fazia e desfazia, irmã. Ele prendia quem ele queria, ele tirava a vida de quem ele quisesse. Mas chegou o dia, irmã, da prestação de conta. Senaquerib teve uma morte terrível, o próprio filho ceifou a vida dele. A palavra de Deus vai nos dizer sobre Nabucodonosor, que também achava que batia no peito, se sentia até maior do que Deus. Deus colocou ele 7 anos lá no pasto e disse, vai comer capim para você aprender a me respeitar. E saber que eu sou Deus, que eu sou o grande. Herodes também se sentia muito grande, irmão. E como que Herodes morreu? Comido de bicho. E outra coisa, irmã, todos esses reis, eles foram até onde Deus quis que eles fossem. Ele subiu até onde Deus deixou, mas chegou a hora que Deus os derrubou. E eu quero dizer, irmãos, que eu creio que o que essas pessoas já estão fazendo, mas esses ministros estão fazendo, eles já estão afrontando a Deus. E Deus não vai deixar barato essas afrontas. Ou aquele lá da Venezuela, Nicolás Maduro, ele se sentia também, sabe, irmã, ele se sentia um Herodes, ele se sentia um Nabucodonosor, se sentia um Senaquerib, ele achava que ninguém colocava a mão nele. Aí hoje, ó, aonde que ele está? Numa prisão lá nos Estados Unidos. E eu quero dizer, irmã, por enquanto, ó, tá todo mundo falando, né? Mas vai chegar a hora que vão esquecer, e a hora que esquecer, irmã, ele já era. Essa que é a verdade. Mas eu quero dizer, irmã, no dia de hoje, irmã, não vamos, irmã, deixar de crer que esse Brasil pertence ao Senhor. E não vamos deixar de pedir a justiça de Deus. Amém?
Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. E eu peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha, Pai, falar, Senhor, mais em cada coração. Deus, venha nos dar, Senhor, um dia de vitória, Pai, para a tua honra, para a tua glória. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Meu Deus, eu coloco nas tuas mãos todos aqueles que estão, Senhor, presos, Senhor, aqueles presos políticos, Pai, que estão sofrendo, Senhor, naquela penitenciária. Eu peço a Ti, Pai, continua, Senhor, cuidando deles, Pai, dá saúde para eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.